Bom dia, bom dia, bom dia. Nossa primeira live, gente, assim, tudo ao vivo, sem roteiro, sem muito nhenhenhen, do jeito prático, do jeito que eu sempre faço, que é tudo na mão na prática aqui, mãos à obra que eu falo, né? Eu não sei como que está a imagem aí. Eu queria, antes de começar, essa live é para falar sobre o molde base que eu uso aqui, como que eu faço minha modelagem para fazer os vestidos de festa. Todos os meus vestidos de festa, todas as minhas clientes, raramente eu aproveito algum molde, porque portanto eu fazendo e tudo mais, eu prefiro fazer do zero do que ficar com alguma dúvida em algum ajuste que eu tenho que fazer. Já que eu tô com todas as medidas da cliente, então eu prefiro fazer do zero, ele começar do zero, para poder não ficar insegura, né? Porque o meu objetivo é que na hora da prova eu não tenha nenhum problema. Ou culpa, né? Vamos dizer assim, eu podia ter conferido essa medida dela, às vezes essa medida é diferente da outra, então eu prefiro fazer o molde, é muito rápido, eu faço ele muito rápido. Eu acho que o modo que eu desenvolvi, que eu fui aprendendo, pegando uma informação aqui, outra ali, eu consegui fazer o meu molde, o molde que eu uso, muito rápido. Então eu prefiro fazer ele do zero. Aí eu queria mostrar pra vocês como é que eu faço esse molde. Oi, Ana, tudo bem? Dani, vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo ok? Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou, tá certo. Gente, já faz uns 5 anos que eu não faço nenhuma live, e hoje com a cara toda acabada, de TPM, de resto de gripe ainda. Tem que começar, né? Se eu não começar, eu não vou fazer nunca, né? E se eu não me desafiar, eu não vou conseguir fazer. E eu me desafiei que este mês que eu ia dar o pontapé inicial aí para esse curso, passar para vocês tudo aquilo que eu acumulei, que eu aprendi, que eu tenho ainda para aprender, né? Mas tudo que eu acumulei nesses últimos 10 anos de costura. Gente, eu não trabalhava na área de costura. Comecei a costurar, eu tinha uns 20 anos para pregar botão em um ateliê de festa. Um ateliê de... Nem era ateliê. Eram essas confecções que faziam roupas para vender em lojas. E essa moça, ela trabalhava, ela era crente, então ela fazia muita roupa para as igrejas evangélicas, né? Blazer, saia. E só que neste local eu aprendi muita coisa sobre acabamento. Para quem entrou lá para pregar botão, eu saí de lá costurando, vamos dizer assim, costurando, sabendo passar um tecido na máquina. Mas isso só fazem 25 anos só. E nunca mais depois eu peguei em máquina. Quando a Helena nasceu, eu falei, vou ter que dar um jeito de fazer alguma renda, porque eu não ia sair mais para trabalhar. Enfim, então, nos últimos 10, 12 anos aí, que eu voltei a costurar. E aí me apaixonei. Sempre gostei de vestidos de festa, mas eu nunca fazia, né? Eu não tinha expertise, eu não sabia. E aí eu fui estudando, fui vendo vídeo. Nunca tive aula presencial. Nunca fiz curso presencial. Tudo que eu sei, que eu faço, foi que eu aprendi no dia a dia. Foi testando, fazendo, errando e refazendo de novo. Tem alguns vestidos que eu já fiz 2, 3 vezes para a mesma cliente, a base, né? Assim, o corpinho, para não ter muito ajuste, eu falei, vou fazer de novo, né? Para ficar um acabamento melhor. Enfim, isso é um pouquinho da minha história e a gente vai continuar falando sobre isso. Eu combinei com as meninas que 9h30 eu ia entrar no ar para poder fazer o molde que eu uso. Mas antes eu queria mostrar para vocês que além de... Não é só molde, né? A gente tem que fazer o molde base, mas a gente tem que... Pro vestido perfeito, a gente precisa interpretar um modelo. Mas a partir dessa base, você consegue fazer para todos os modelos. Sem a base principal, você não consegue... Você não tem um norte. Em cima dessa base, vocês vão ver que dali você consegue fazer vários modelos. Eu tinha separado alguns aqui, mas como é a minha primeira vez aqui na live, deixa eu ver se eu consigo mostrar, compartilhar uma foto ou um vídeo, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, esse vestido,
ele é um ombro só. Mas a base, vocês vão ver que a base é a mesma utilizada neste aqui. Escolher outro ativo, parar de compartilhar isso. Vocês vão ver que a base desse mesmo vestido, ó, completamente diferente. O modelo do vestido, mas a base que a gente usa é a mesma. O conceito é o mesmo. Esse outro aqui, ó. Escolhi esses três, porque tá super em alta. Três diferentes, um é ombro só, o outro é decote bem profundo e esse tomara que caia. Todos eles partem do princípio que tem que ter uma base nas medidas da cliente. Vamos voltar aqui e vamos para o nosso molde. Infelizmente, meu papel branco eu acabei. Eu gosto de usar o branco, mas eu vou usar o tradicional que vocês usam. Ó, vou dar uma cena aqui, deixa eu acenar aqui pra vocês. A Ela está aqui, a Paloma, oi Thalia, Paula, Daniela e Ana Paula. Vamos lá. Trouxe até uma água, porque, né, tempos de seca, já viu, né? Vamos lá, meninas, deixa eu virar a câmera. Eu trouxe duas clientes reais. Inclusive, são 2 vestidos que eu tenho que fazer. E são, ó, completamente diferentes. Vocês vão ver que a base são iguais. Esse aqui é pra sábado, ó. Quem tá aí, a mãe dela tá aí, ó, sabe? Esse aqui é pra sábado. Vai ser cortado ainda hoje. E esse aqui também pra outra semana que vem. Vamos lá. Eu vou fazer a base dessa cliente aqui, que é bem pequenininha e é rápido pra gente ser rápida aqui. Vou virar a nossa câmera. Ai, peraí que eu preciso deixar meu telefone carregando. Sai daqui. Gente, que guerra. Pronto. Tá, e como a gente vai virar isso? Achei. Vamos virar a câmera. Vocês não ficam tontas não, hein? Tá dando pra vocês verem, eu não tô vendo mais os comentários de vocês, então eu espero que vai dar tudo certo. Foco. Deixa eu riscar aqui. Gente, tá ficando... Depois eu vou passar o canetão em cima do molde pra vocês verem como que é. Deixa eu ver. Como que vai ficar esse molde. Pronto. Vamos lá. Eu uso as medidas. Eu tenho a medida do busto. Eu uso a medida do busto, do alto busto, que é essa medida aqui, ó. Medida do busto é aqui, ó. Medida do alto busto, debaixo das axilas, tá? Cintura, todo mundo sabe onde é a cintura, mas eu vou fazer uma aula só pra isso. Altura do corpinho, que é a altura daqui até aqui, da frente e das costas. Temos sempre diferença, tá? A altura do busto, essa é muito importante, que é a altura daqui, de perto do ossinho do pescoço até o bico do peito. Então, é muito importante que a cliente esteja com o sutiã de boa sustentação, mesmo com seios pequenos, pra gente poder traçar essa linha aqui, ó. Ela é uma das mais importantes. Depois, eu tenho a distância do busto, para que essa linha, esse corte aqui fique bem certinho. A lateral, o tamanho do ombro e a cava-cava, o ombro, que é dessa pontinha do ombro até a outra pontinha do ombro, da frente e das costas. Às vezes as pessoas tiram só das costas, mas olha a diferença das costas com a frente. Aqui nós temos 4 centímetros de diferença. E no molde total, gente, não tá focando, né? Olha. E no molde depois... dá diferença, porque aí ela fica com as alças caindo e tudo mais. Então, por isso é importante tirar dos 2 lados.
Vamos para a modelagem. Vocês me falam se o som tá bom, porque como eu tô testando ainda, eu preciso ver se eu compro um microfone de lapela, se for o caso. A régua que eu uso é essa aqui. Essa aqui é essencial, é ótima. Ela não precisa de mais nenhuma outra régua. Aqui eu tenho tudo que eu preciso para fazer os moldes que eu faço. Então essa aqui substitui régua de cava, régua de quadril, régua de tudo. Primeiro eu começo a esquadrar. Gente, vocês acreditam que quando eu comecei a fazer isso, eu não sabia o que era esquadrar? Deveria, né? Porque eu acho que na escola ensina, mas eu devo ter pulado essa aula. Então, eu fazer o quadrado aqui. A altura ali do meu corpinho tá dando 38. Eu vou dar um pouquinho a mais, porque eu gosto de ter essa segurança na parte de baixo. Esse número vai ser jogado lá pra baixo. Então, eu vou colocar com 39. 39. Aí eu vou esquadrar pra cá de novo. Tá dando pra pegar? Tá, acho que sim. 39. Eu sempre faço de caneta, mas é bom fazer de lápis, que assim você pode apagar. Então, a altura do corpinho daqui até aqui deu 39. O que eu vou fazer? Eu desço sempre 3 centímetros. Tem cliente que é mais, tem cliente que é menos. Mas eu uso de padrão 3, que dá 99% das clientes. Se precisar de algum ajuste, eu faço na hora da prova, mas é raro que isso aconteça. Então, vamos lá. Do ombro ao ombro, deu 31. 31 dividido por 2, porque aqui é só a metade do molde, né, da frente. Então, por 2, vai dar 15,5. 15,5 dá aqui. Daqui, eu já estico a régua e já faço a largura do meu ombro. Do meu ombro dá 10. Então, aqui eu ponto 10, encontro com a linha de cima, 10. Já tenho o traço do meu ombro. Dou uma descidinha assim, um esquadramento aqui, ó. Só pra descer a gola. Mas eu não me preocupo com a gola agora, porque cada decote é um decote. Então, eu nem mexo aqui. Agora, eu vou descer até o busto. A altura do busto deu 23,5, que é aqui. Ele é um vestido, tomara que caia. Então, um vestido mais justo. Então, eu vou dividir o busto por 4 e vou somar só mais 1 centímetro, tá? Se fosse um busto maior, eu colocaria 2 centímetros, 1,5 a 2 centímetros. Em outras peças, que não é tomara que caia, eu coloco 2. Mas nesse caso, eu vou colocar só 1. Então, o molde vai ser 87 dividido por 4. Eu tinha feito. 87 dividido por 4, mais 1. 22,75. A altura do busto deu aqui. Vou traçar pra lá, bem retinho, 22,75. Certo? E ao cava a cava, nesse caso, que ele é bem pequenininho, o corpinho, eu vou subir 4,5 centímetros. Aqui. A altura do busto dela deu 85. Vou fazer a mesma conta. 85 dividido por 4, mais 1 centímetro. 22,25. Então, eu vou colocar aqui 22,25 e traçar pra lá. Certo? Vou conferir aqui que deu 4,5 aqui. 4,5 aqui. Daqui, eu já traço as laterais. Eu faço um encontro, ó, vou juntar. Faço o encontro dessa ponta com essa ponta e desço a lateral de 17 centímetros, que é a lateral dessa cliente. 17 centímetros. Agora, eu vou traçar a cava. Ficou bem perto, né? Não sei se agora ficou melhor para vocês verem. Não tô vendo os comentários, por isso faz falta 2 celulares. Mas em breve terei 2 celulares para fazer isso, tá? Aqui está o ombro, certo? Agora eu vou traçar a cava.
Aqui eu tenho duas marcações de cavas, essa maior e essa menor. Essa menor, normalmente eu uso ela para criança, mas ela também traçaria aqui, ó, neste caso, ó. Daria uma cava bem bonitinha. Mas o que eu faço? Eu acerto ela aqui um pouquinho, faço o encontro dessa ponta com essa ponta, não assim, ó, não assim, mas sempre mais retinha. Tem uma medida que a gente pode tirar, que eu tiro às vezes, que é da cava a cava, que normalmente ela vem pra cá 1/2 centímetro, ó, esse aqui tá dentro, só, vou fazer só um guia aqui pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Ó, se eu fazer assim, ó, certo? Eu uso isso aqui como uma linha imaginária, eu traspasso essa parte daqui, ó, só um pouquinho pra dentro, porque é a voltinha do ombro, ó. Às vezes 0,5 centímetro, depende muito da cliente. Quando a cliente é muito magrinha, o bico do ombro fica para um lado e essa parte aqui fica bem assim, ó. Quando ela é muito magrinha. Mas mesmo sendo magrinha, eu não quero que essa parte do corpo dela fique aparecendo, né? Aquele buraquinho ali. Então, eu sempre deixo mais fechadinho essa cava aqui, ó. Então, eu vou pra lá. Ó, deixo só um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Nós já tenho a cava dela, certo? Vou voltar um pouquinho, isso. Agora, eu vou para a pence, a tão assustadora pence que todo mundo faz. Tem medo dela. A distância de um seio do outro deu 17. Ah, eu também tiro, eu falei, né, ó. Distância de um bico do seio do outro, onde faz a curva ali. Tiro também. Então, distância de um seio do outro dá 17. 17 dividido por 2 dá quanto? 8,5? Vamos lá, para não deixar eu mentir. 17 dividido por 2, 8,5. Então, eu venho na linha do busto, da altura do busto, e coloco 8,5. 8,5. Como é um modelo pequeno, o que eu faço? Eu tiro só 1,5 aqui, aqui. Quando o busto é grande, quando o corpo é maior, eu dou uma distância de 1,5. Nesse eu vou dar só de 1. Então, aqui deu 8,5, aqui eu vou tirar 7,5, que é aqui perto da cintura, ó. 7,5, certo? Então, deste ponto ao ponto do busto, eu ligo eles, ó. Agora, a gente vai traçar a cintura. Nosso molde já tá semi-pronto, tá? A gente vai traçar a cintura. Nós temos a cintura de 75. A cintura, eu não vou dar espaço para a cintura, eu não vou dar folga para a cintura. Eu sempre uso a medida correta. 75 dividido por 4... 18,75. 18,75, que é a minha cintura. Aqui eu já não coloquei 7,5, então eu vou tirar 7,5 aqui. Jogo 7,5 pra lá na minha régua, pra não ter que fazer muita conta. Daqui até 18,75. 18,75 daqui, ó, perto do 19 ali. Mas ainda não traço. Por quê? Eu preciso saber qual é a medida disso aqui. A medida dessa aqui deu 15, um pouquinho acima de 15, um pouquinho acima de 15. Então, eu venho aqui, ó, no rumo aonde eu coloquei 18,75, levo a régua lá e marco 15, falei 15 quanto? 15,5. 15,75 deve ter sido, ó, 15 e 75. Mas vocês não se preocupam com isso, não? Porque daqui a pouco a gente vai arrumar isso, tá? Isso aqui, tá bom? E aqui a gente vai, agora eu já tenho a medida daqui, a daqui, agora vamos unir a lateral para fazer o restante da cintura. Eu uso essa curvatura aqui da régua e uno os pontinhos. Aqui eu já tenho praticamente meu molde base. Para conferir as medidas,
Não vou usar vou usar essa tesoura aqui. Vou fazer um corte aqui, pra facilitar. Eu vou conferir essa medida aqui. Vou dobrar ela. E vou levar ela até, segurar aqui, ó, no bequinho, no meinho dela, e vou levar ela até lá. Deu uma diferença bem pouquinha quando eu uni isso aqui, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Consegue ver? Na união, deu bem pouco. O que que eu faço? Primeiro eu vou dar uma conferida se deu os 17, os 18 e pouquinho, olha lá. Deu 18,75. E aí, eu venho com essa curva, porque o corpo humano não é reto, né, gente? Eu venho com essa aqui e refaço novamente, ó. Pronto, aqui eu tenho um molde base para essa cliente, certo? Agora que eu vou fazer a interpretação para este modelo aqui. Se eu, ou para este, para qualquer outro modelo. Se eu vou fazer as pens, os recortes para lá, se eu vou fazer o recorte para cima, se eu vou jogar essa pence para lá. Então, nessa molde base aqui, que agora eu faço as interpretações. Igual neste caso aqui, ó. Neste caso aqui, como... Perdão. Como um lado é maior do que o outro, se eu fizer... Esse aqui é só um lado, né? Se eu fazer o modelo todo aqui, se eu fazer a interpretação só aqui, eu vou ficar com um problema, né? Então, aí eu faço o molde dobrado. Então, uma frente vai ficar assim, eu tenho que fazer um molde, uma base, né? Pra fazer essa parte, e outra base pra fazer esta parte. Porque um lado da base vai ter o bico e o outro lado vai ser retinho. Então, mas a base inicial é a mesma. A diferença é que talvez você vai precisar de mais de uma base para fazer a mesma parte do vestido, certo? E não menos importante, tem a base das costas. Mas a base das costas é tão prática e rápida que eu vou mostrar para vocês. Depois eu vou cortar isso aqui. Quem quiser continuar na live, eu vou finalizar o corte, como que eu vou fazer para esse modelo aqui. Então, vamos para a base das costas. A base das costas... A base das costas é a mesma coisa. Vira pra lá. Isso. Pra gente ficar mais próximo assim. A base das costas também vou começar esquadrando com a altura do corpinho. Sempre esquadrando. A altura do corpinho é 37. Eu dei 1 centímetro lá naquela altura, certo? Então, aqui eu vou colocar 38, tá? 38, porque eu dei 1 centímetro na frente, vou dar 1 centímetro nas costas. A mesma situação. Ai, desculpa, balancei. A mesma coisa, vou descer só 3 centímetros. E vou levar de um ombro a ombro. De um ombro até a ponta do outro ombro, que deu 35. 35 dividido por 2, 17. Certo? E aqui já vou levar o ombro novamente, que é 10. Eita, difícil, hein? Tá bom, aqui, ó. Que é 10. Certo? Vocês vão ver que a diferença, ó. Tá vendo? O ombro foi muito mais pra lá do que a frente. E é normal isso acontecer. Muito normal. Então, a gente já tem a altura. Eu parto por aqui. Eu não gosto de fazer pences, aquelas pences de costa. Eu não gosto de fazer isso nos meus vestidos. A não ser quando eu vou colocar amarrações internas. Que é igual aqueles espartilhos assim, ó. Aquelas amarrações internas.
Caso contrário, eu nunca coloco, eu deixo as costas bem lisinhas, não faço costura nas costas. Então, eu tiro a pence. Ao tirar a pence, então eu tenho uma cintura de 75, eu tenho uma cintura de, eu vou ter que fazer a conta de novo. 75 dividido por 4, eu tenho uma cintura de 18,75. Então, 18,75, já vou colocar aqui, ó. Vou levar lá no meu esquadro, ó. 18,75. Gente, isso aqui é a base. A interpretação do modelo, eu parto depois que eu fizer essa base, tá? A lateral, eu já aproveito e pego a minha medida dessa lateral que eu fiz. A lateral que deu aqui, deu 17... Deu 16,75. Não, 17. Deu 17 certinho. Então, eu venho aqui e jogo 17 lá pra cima. Agora, essa lateral vai dar da altura do busto. Qual era a altura do busto? 87 dividido por 4. 21,75. Então, eu vou aqui. Aqui eu não coloco a mais. Dependendo se eu colocar muito, eu faço a divisão 21. Lá na frente eu coloquei 21 mais 1 centímetro, por causa do busto. Agora, eu não coloco, eu não tiro esse 1. Por quê? Se for para me tirar, na hora de eu colocar o zíper, eu ganho mais 1 centímetro aqui. Então, raramente eu tiro esse 1 que eu coloquei na parte da frente, tá? Então, eu prefiro deixar ele como margem de segurança. A não ser que seja que eu tenha aumentado 2, 3 centímetros. Mas isso é um plus size. Quando eu vejo que a cliente é um plus size ou tem muito busto, aí eu aumento até 2 ou 3 centímetros a mais na base da frente. E aí eu diminuo na base das costas esses 2 ou 3 centímetros, tá? Mas nesse caso o molde é pequenininho. Eu vou manter meus 21 centímetros, a minha circunferência dividida por 4, sem eu diminuir nada. Então, deu 21,75, vou colocar 21,75 lá. 21,75. Isso. 21,75 aqui. Pronto. Então, o que me falta agora? Traçar as costas, a cava das costas. Eu pego a minha régua mágica e coloco na ponta, faço a mesma coisa, ó. Vou fazer pra vocês só pra... Porque no dia a dia eu nem faço essa linha. Essa linha, eu sempre puxo ela um pouquinho também pra trás. Ou bem pouquinho, tá vendo? Bem pouquinho. Ou dependendo do cliente, eu até meço. Aqui deu uma diferença de 1 centímetro. Então, dividido por 2, 1 centímetro vai dar meio. Então, entraria meio centímetro. Para que possa tampar bem essa parte de gordurinha que a gente sempre tem. Aqui, ó. Aqui. Então, eu não faço muito entrada assim, ó. Eu deixo para tampar bem aqui, debaixo do braço. Então, eu só desço a régua, ligando o meu ponta do ombro ao meu final da altura do busto ali, ó. Pronto. E agora eu vou unir a minha cintura, cadê? Aqui, a minha cintura com a ponta. As pessoas fazem assim, reto, mas meu corpo é ondulado, então eu uso essa parte aqui da régua. O corpo tem curva, então eu uso essa parte aqui da régua. Só que, quando eu faço essa conta, os 17 dá uma ampliada. Lembra que daqui pra cima é 17? Ó, deu 17. Mas quando eu levo a régua lá, ele aumentou meio centímetro. Eu venho aqui, meço de novo os meio centímetros que tá e dou uma descidinha nessa cava. Passo tudo igual lá. Deixa eu ver se tá vindo. Tudo igual. Tô focando, tá, né? Tudo igual e levo aqui, ó. Certo? As costas. Aqui tá o meu molde das costas, a minha base das costas. Eu dou uma subidinha aqui, ó. Depende muito da cliente, mas eu dou uma subidinha de 1 centímetro. Não tomara que caia, que eu posso subir 1,5. 1,5 dá. 1 centímetro aqui, que é aquele buraquinho
eita, aquele buraquinho, né, do fundo das costas com o quadril da lombar. E faço com a minha curva suave até lá na ponta do... Até lá na ponta. Aqui eu tenho a minha base para as costas. Gente, essa base aqui eu uso pra tudo. Se eu quiser fazer um vestido com manga, eu uso essa base e faço o decote aqui da manga, né? Que eu preciso que a manga esteja na ponta do ombro. Não, eu quero fazer um vestido de alcinha. Então, eu uso essa parte e faço assim, com alcinha. Eu quero fazer um vestido de um ombro só. Aí, a mesma situação de lá. Eu preciso de duas partes dessa. Porque uma parte dessa vai vir com um corte assim e a outra vai vir com um corte mais baixo. Deixa eu pensar. Um vestido com um decote em V, também é a mesma coisa. Aí eu tiro da ponta do ombro, quando é blusa de regata, vamos dizer assim, um vestido mais regata, eu tiro da ponta do ombro, para não ficar muito na ponta do ombro e ficar caindo, eu normalmente tiro aqui uns 2, 3 centímetros da ponta do ombro e desço a cava novamente. Para vestidos de alça, tá, gente? Para vestidos de alça, eu faço isso aqui, ó. Tiro lá da ponta do ombro, mas eu mantenho aonde tá a cava e faço isso. E aqui eu desço o meu decote em V, o meu decote que eu achar necessário, certo? Mas nesse caso aqui, eu vou fazer um tomara que caia. Então, as costas é reta. Então, essa daqui pra cima, eu nem vou usar pra esse vestido. Eu vou usar daqui pra baixo. Sendo que eu vou usar daqui pra baixo, eu dou uma leve descida aqui na frente, aqui, ó. Lá da ponta. E tá pronto o meu molde pro tomara que caia. Essa parte aqui é zíper. Tá? Bom, então, essa parte aqui é o zíper. Isso aqui é a lateral. Essa é minha base para as costas. Eu vou ter a entradinha do fundo aqui das costas e a base que desce. Isso aqui, nem precisa falar, que na parte do zíper, o fio do tecido é reto. Tem que ser no fio mesmo do tecido, né? Ali na lateralzinha, na auréola do vestido, do tecido, para ele não esticar. Isso aqui é o fio do tecido. Certo? Então, eu tenho a base. Agora, vamos fazer a daqui. Ó, tô mostrando mais do que a base. Eu tô fazendo na prática o molde inteiro da cliente. Tá, agora, como eu vou fazer a curvatura do busto? Como eu vou transformar isso aqui num tomara que caia? Primeira coisa, eu vou fazer as entradas do busto. As entradas do busto, como esse aqui é muito pequenininho, eu venho aqui e coloco um pouquinho menos, uns 25. Ó, eu faço assim. Desço 2,5, aqui assim, que é onde eu vou fazer o arredondado do busto. O arredondado do meu... Assim, ó. Do peito, tá? Então, vamos lá. Com essa curvatura aqui da régua, eu encaixo aqui em cima, com a pontinha aqui, e venho no meu traço onde eu marquei 2,5 e faço o arredondado. Levo ele até lá, ó. A caneta fica grossa, mas depois eu tiro isso na tesoura. Não desço muito. Quando o busto é grande, eu vejo o tamanho do busto. Entrou, voltei. Acho que eu voltei, né? Porque eu tenho um limite no celular. Um limite de tempo que eu nunca uso, né? Eu coloquei 1 hora de Instagram, mas eu nunca uso. Enfim, como eu estava falando. Esse busto tem 6 centímetros.
Já viu o pessoal fazendo isso aqui, ó? Pega, vai circulando assim, que deixa o redondadinho do busto. Mas gente, depois que você faz isso aqui, não há necessidade de você ter toda essa preocupação de circular isso, não. Aqui a própria régua já vai te dar uma base onde você vai descer. Ó, então, desci 2,5, vim aqui, desci um pouquinho. Eu deixo mais ou menos, pouco menos de meio centímetro desse lado, que é pro peito encaixar bem ali. E viro a minha régua e venho encaixando nessa linha daqui. Eu não posso tirar medidas da cintura. Então, eu venho encaixando ela aqui, para que ela encaixe lá. Ó. Sabe aquele vão, aquele papinho que fica debaixo do peito? Esse aqui ainda ficou mais, tem que tirar mais. Sabe aquele papinho que às vezes nos vestidos fica debaixo do seu seio? É aquele assim, ó. Aí faz o peito aqui, e aí aqui debaixo fica um papinho. É porque não fez essa entrada, não fez essa entrada no molde, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa com o lado de lá. Só que o lado de lá eu vou entrar um pouquinho mais. Essa aqui é o parte da frente, é o centro-meio. Agora eu vou fazer um pouco, esse aqui é o centro-meio, o meio da roupa. Agora eu vou fazer na parte de lá. Na parte de lá eu dou uma entrada de um pouco mais, que é onde realmente o peito vai encaixar lindamente. Ó, vamos na ponta lá. Põe a minha régua na pontinha lá e vou descer próximo ao pontinho dos 2,5 que eu desci e vou levar. Eu normalmente entro aqui 1 centímetro, 75, depende muito do tamanho do busto, ó. Vou entrar um só nessa cliente porque ela é bem pequenininha. E aí, vou pegar a minha mágica de novo da minha régua e vou posicionar aqui e vou levar desse lugar onde eu peguei até lá, ó. Tá vendo que eu tirei bastante aqui, ó, por dentro? Pra tirar pra fazer o arredondadinho do peito bem bonitinho. Então, isso aqui vai tirar o papinho que fica debaixo do peito. Às vezes você não sabe por que o peito não encaixou dentro do bojo, o bojo não encaixou naquele vestido, é porque você não tirou isso aqui. Eu tirei aqui, onde você tira, você devolve. Eu tirei aqui 1 centímetro. Vou eliminar isso aqui, certo? Vou eliminar isso aqui. Tá, mas eu preciso jogar, eu não posso jogar, eu não tenho uma cintura com menos 1 centímetro, eu tenho que colocar mais 1 centímetro. Eu pego esse 1 centímetro e coloco na lateral. Então, a minha cintura, que era até aqui, agora vai passar pra lá. Aí eu venho e traço ela novamente. Só que eu aumentei foi só na cintura, eu não aumentei na região do busto. Então, eu não posso simplesmente pegar a régua e virar pra lá. Ó, vou mostrar pra vocês. Se eu fizer isso, ó, concorda que você ganhou centímetros aqui e aqui? Não, eu não quero isso. Então, eu venho com a régua mais arredondada assim, ó, e faço essa curva assim. Pra me deixar o meu peito justo. Eu quero o meu peito justo. Venho aqui, ó, e levo ela até lá. Deu uma leve curvatura, igual eu fiz com o molde da lateral. Minha lateral depois vai entrar aqui, ó. E vai encaixar lindamente, certo? É um tomara que cai. Eu vou fazer esse recorte para o centro, para a ponta, para ele ficar bem bicudo e não nas laterais. Então, eu vou levar ele lá no meio do ombro, do centro do peito no meio do ombro. E vou fazer a minha mágica, que é as pence. Esse busto, como eu já repeti mais de uma vez, ele é pequenininho, então eu vou fazer uma pence menor. Eu tô fazendo aqui no olho, daqui a pouco eu meço pra conferir com vocês, tá? Quanto mais eu descer aqui, menor será a minha pence de ajuste. Mais pra cima vai estar... Eita, aqui agora eu esqueci de voltar. Ah, voltou. Quanto mais pra cima, maior é essa pence aqui. Quanto mais pra baixo, menor. Esse vestido, ele faz uma volta no corpo da cliente, né? Ó, o corpo tá aqui, aí ele faz uma
uma onda assim, ó. Uma onda. Ah, sei lá, gente, como que fala. Enfim, vocês viram isso aqui. Ele vem perto do peito, ele fica um pouquinho mais alto. Eu disse pra vocês que o seio dela tem aproximadamente 6 e pouquinho. Então, eu sei que aqui, ó, já fica muito baixo, fica perto da cava. Então, eu vou subir. Nesse caso aqui, eu vou subir 10,5. 10,5. 10,5, acho que tá muito. Vou subir 10. Depois eu confiro. 10. É assim que eu faço. Eu vou vendo se vai ficar do jeito que eu vou vendo. E eu vou melhorando ali. O molde da frente, ele é reto. O que vai fazer essa arredondada... Ó, isso aqui que eu tô falando pra vocês, ó. O que eu acabei de fazer aqui, ó, é essa parte. Ela é mais arredondada. Na verdade, vai até aqui em cima da parla, né? E aqui, que é as laterais, que eu vou arredondar. Então, aqui, por ser um tomate que caia, eu desço às vezes meio centímetro daqui e faço, ó. Vamos lá, essa régua vai ficar mais bonita do que a mão livre. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse molde e vou testar na prática. Na prática não, fazendo. Vem cá, eu falei que eu vou tirar você. Certo? Isso mesmo, ela é menorzinha, então isso aqui vai tampar um pouquinho a gordurinha debaixo do braço e vai ajudar. Só que além disso aqui, vou tirar até essa outra pence aqui pra vocês terem ideia do que eu tô falando. Eu faço mais uma aqui, essa é camuflada, essa eu vou cortar. Essa aqui é a tal das pences camufladas. Nessas cavas, eu sempre faço mais uma, porque elas costumam sempre dar papinho. Sabe aquele tomate que cai que você compra nas lojas aí, e ali debaixo do braço fica aquele vão que você não sabe como tirar? É isso aqui, a falta dessa pence aqui, ó. Viu que depois que eu faço essa pence escondida, mudou os meus pontos de ligamento aqui, ó? Eu venho aqui e faço ele de novo. Pra unir ele. Certo? Agora eu vou tirar, vou eliminar essa pence aqui. Não tô vendo os comentários, vocês me desculpem, eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Mas eu prometo que as próximas eu vou ver os comentários, tá? Daqui a pouco eu dou uma olhada aí, ver se eu consigo responder ou ajudar mais alguma coisa. Então, vou tirar aqui. Pronto. Eu dou uma olhadinha aqui por trás pra ver se tá redondinho mesmo. Ó, ficou um biquinho aqui, tá vendo? Só venho aqui e dou uma acertadinha nele, pronto. E aqui está o meu molde base, agora não é nem base mais, né? É o molde mesmo do vestido, tomara que caia. Vou fazer uma simples conferência aqui. Tem gente que traça meio, que vê aonde as costuras vão se encaixar. Eu não faço nada disso, isso aqui fica meio arredondado. Deixa eu tirar isso aqui. Não faço nada disso. Lá na costura, lá, eu uno as duas pontinhas aqui e levo lá pra cima.
Ó, unir. Tá dando pra ver? Gente, meu negócio é praticidade, é rapidez. O que é rápido, prático, é o que eu quero mostrar pra vocês. Vocês não precisam ficar quebrando a cabeça. É melhor você fazer tudo de novo, do zero, do que ficar quebrando a cabeça em algo que tem que ficar desmanchando e fazendo tudo novamente. Desmanchando e fazendo. E não dando certo nunca. Eu prefiro assim, ó, casou direitinho ali, certo? E isso aqui fica colado. Agora vamos marcar. Isso aqui é dobrado, né? Quando você for cortar o vestido, isso aqui é dobrado. E esse aqui, a gente tem que colocar no fio do tecido. Vou esquadrar aqui, ó, na linha retinha e vou subir. Isso aqui tem que ser no fio do tecido. Outra coisa, quando você compra o vestido, vou pegar esse aqui mesmo. Quando você compra o vestido, que o bojo, você vê que tem alguma coisa de errado no bojo, você não sabe por quê, às vezes é por causa disso aqui. Fio do tecido. Gente, eu tô mostrando um monte de coisa, não tudo no mesmo aula, enfim.